O vídeo do comportamento inusitado de uma vaca se espalha pelas redes sociais e pode mudar o que os cientistas e o público sabiam até hoje sobre os bovinos. A convivência dos humanos com esses mamíferos existe há mais de 10 mil anos. No passado, o gado selvagem, que antes era caçado, foi domesticado. Ao longo dos anos, se tornou essencial como animal de tração e principalmente como base alimentar com o consumo do leite e da carne, além do uso da pele como base de vestimentas. Eram pouco estudados e conhecidos. Até que recentemente, o vídeo de uma vaca chamou a atenção dos pesquisadores que passaram a estudar o animal. Verônica, como é chamada, vive solta em uma fazenda da Áustria que cultiva alimentos orgânicos. O tutor do animal, que gravou as imagens, disse que há mais de 10 anos notou um hábito incomum que se repetiu ao longo do tempo. A vaca tem a capacidade de escolher objetos, como pedaços de madeira encontrados no ambiente, e usar a boca e a língua para coçar partes do corpo, como o dorso e a barriga. O fato surpreende porque até agora o que se pensava é que apenas humanos, primatas em geral e corvídeos, como os corvos, teriam a capacidade cognitiva de manipular objetos e utilizá-los como ferramenta de acordo com a sua necessidade. O comportamento da vaca Verônica sugere que a sensibilidade e a inteligência dos bovinos são bem mais avançadas e complexas do que se imaginava. Olá, está no ar o Repórter Eco, sempre com informações importantes que contribuem na busca de um mundo melhor para todos. Os assuntos principais, os desafios da área socioambiental e a infância de meninas e meninos indígenas. Veja os detalhes do programa de hoje. As medidas urgentes para enfrentar os impactos do aquecimento global e a proteção dos povos da floresta são alguns dos temas de destaque de 2026. A transição energética e a produção de alimentos saudáveis também estão no topo da lista de assuntos com prioridade nas discussões deste ano. E ainda, documentário do Colo da Terra retrata a conexão e o modo de vida das crianças indígenas com a natureza. Como adaptar as cidades à crise climática, a perda da biodiversidade, o desmonte da lei de licenciamento ambiental e as ameaças à preservação dos povos indígenas e de suas terras. São alguns dos grandes desafios socioambientais que devem aquecer os debates e ações em 2026 no Brasil e no mundo. Um ciclone extratropical, muitos estragos, do Rio Grande do Sul a São Paulo. Dezembro de 2025 foi marcado por mais um apagão na capital paulista. Ventos de quase 100 km por hora derrubaram árvores que não estavam saudáveis e danificaram a rede elétrica. Milhares de pessoas ficaram sem luz e depois sem água. Eventos climáticos extremos como esse exigem que o poder público promova adaptações urgentes nas cidades e no campo. O grande desafio para 2026 é como lidar com a emergência climática, de acordo com a urbanista e advogada Sueli Araújo, doutora em ciência política, coordenadora de políticas públicas da rede de ONGs Observatório do Clima. Nós tivemos em 2024 o ano mais quente já registrado da história. E também de 2025 nós tivemos eventos extremos cada vez mais frequentes e mais intensos. Então, o grande desafio é a crise climática, que também, por conexão, é uma crise da biodiversidade, é uma crise da poluição. Quando nós atuamos em políticas públicas, nós temos que colocar isso como fator preponderante. E, infelizmente,
na realidade, não é o que nós estamos vendo, né? É um mega desafio da humanidade e também internamente, no caso brasileiro. Leis aprovadas ou projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional em 2025 geraram embates por conta dos riscos socioambientais para toda a população brasileira. Entre eles, o chamado PL da devastação, que virou Lei do Licenciamento Ambiental, aquele conjunto de regras que tem que ser seguidas para evitar impactos causados por obras e atividades. Válido desde 1981, o licenciamento foi desmontado e vai gerar ações na Justiça. Ele foi literalmente destruído, implodido pelo Congresso Nacional. A lei aprovada quando nós somamos as isenções de licença, a licença que é por adesão e compromisso, que é um autolicenciamento meramente declaratório, e a licença ambiental especial, que é uma priorização de empreendimentos que são impactantes, mas que deverão ser licenciados em 12 meses, reunindo tudo o que nós fazemos hoje na fase de licenciamento prévio, de instalação e de operação. Na prática, nós vamos destruir o que nós fazemos há mais de 40 anos no licenciamento ambiental do país. O caminho, ele não pode ser outro que não a judicialização. Há um conjunto importante de organizações ambientalistas trabalhando nesse processo, junto com partidos políticos, que têm legitimidade para ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Situação semelhante se dá em relação ao marco temporal, uma tese defendida principalmente pelos deputados da chamada bancada ruralista. Eles afirmam que só têm direito à demarcação de terras os indígenas que estavam nelas em 1988, quando a Constituição Federal foi aprovada. Mas a tese é controversa. Ao longo da história, incluindo o período da ditadura militar, muitos foram expulsos e só conseguiram retomar as áreas originárias muito tempo depois. É um tema que interessa a todos nós. A ciência afirma que o modo de viver indígena protege a biodiversidade em diversos biomas e manter a vegetação natural, inclusive das florestas, é fundamental para ajudar a conter a crise climática. O desmatamento é o fator que mais pesa nas emissões de gases de efeito estufa no caso brasileiro. Quando você libera o uso, a intensificação da exploração das terras indígenas, nós estamos contribuindo para a minimização do papel dessas terras em termos ambientais e em termos climáticos. Na prática, são áreas protegidas que funcionam de forma muito similar às unidades de conservação da natureza. O Supremo tem investido em conciliações sobre a questão indígena. Direitos fundamentais não se conciliam. Sueli Araújo afirma que, apesar das dificuldades, os ambientalistas vão continuar atuando na defesa socioambiental com esperança. Ela que nos move, né? Ela que nos coloca em permanente luta. E não podemos desistir. Nas eleições, há necessidade de trabalhar para que o tema clima, o tema meio ambiente geral, esteja mais inserido nos debates. É importante que o eleitor considere, eu não vou votar em alguém que em 100% das votações só foi contra o meio ambiente, né? Quando vê os eventos extremos, quando vê o que está acontecendo aí pelo país como um todo, isso tem origem. A crise climática ela é mundial, mas o que nós fazemos no nosso território importa sim e muito. Agora você fica por dentro das notícias da área socioambiental que tiveram destaque. Quase 3,8 bilhões de pessoas poderão enfrentar calor extremo até 2050 se a temperatura no planeta continuar subindo e chegar a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. É o que mostra estudo publicado na revista científica Nature. O número representa 41% da população mundial.
O presidente norte-americano Donald Trump deixa pela segunda vez o Acordo de Paris. O objetivo do Tratado da ONU de 2015 é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e limitar o aumento médio da temperatura em 1,5 graus Celsius. No Brasil, a morte do dócil cachorro comunitário Orelha na Praia Brava, em Florianópolis, provoca revolta e indignação. ONGs de defesa dos animais e representantes de vários setores da sociedade civil pedem justiça e defendem punições mais rígidas aos agressores. 4 adolescentes são suspeitos de causar as graves lesões ao cão, que morreu depois de passar por eutanásia. Um grupo de 19 monges budistas e um cachorro chamado Aloca realizam a pé a Marcha pela Paz pelos Estados Unidos. O objetivo da peregrinação de 3.700 quilômetros até o Capitólio em Washington é promover a compaixão e a não violência. Você vai ver no próximo bloco do Repórter Eco. A transição gradual do uso de combustíveis fósseis para fontes limpas e renováveis de energia. Mais um tema importante dos desafios de 2026. Muitos os desafios que os países devem enfrentar este ano. Na lista de medidas com prioridade a serem tomadas estão temas como a transição energética, o uso da inteligência artificial e o modo de produzir alimentos. Num mundo globalizado, o que acontece em outros países na área socioambiental pode nos afetar intensamente. O sociólogo Ricardo Abramovay, professor da USP, afirma que um dos grandes desafios em 2026 será lidar com os ataques a organizações como a ONU, que tenta equilibrar interesses de vários países. Ele se refere aos Estados Unidos. O segundo maior poluidor do mundo abandonou o Acordo de Paris. Criado em 2015, é o principal instrumento global para tentar conter a crise climática. A ascensão da extrema-direita globalmente inverteu a lógica que vinha dominando o mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, baseada no multilateralismo. Consequência, aumento dos gastos militares. A Europa, que tinha 2% dos seus gastos militares, do PIB com gastos militares, está passando para 5% dos gastos militares, o que significa uma redução dos recursos governamentais para apoiar causas socioambientais ao redor do mundo. As mudanças climáticas não atingem apenas um país, mas atinge todo mundo, com a erosão da biodiversidade, com as diferentes formas de poluição. O Brasil está na contramão disso. Graças às políticas levadas adiante pelo Ministério do Meio Ambiente, nós tivemos uma redução em quase metade do desmatamento, declinou e continua em declínio. Para o professor, outro acerto é o mapa do caminho proposto pelo presidente Lula para debater a transição energética, deixando para trás combustíveis fósseis como o petróleo. Mas há contradições. O próprio governo autorizou a realização de pesquisas que podem vir a trazer a exploração de petróleo na bacia do Rio Amazonas, o que prejudica comunidades tradicionais e a biodiversidade. Nós vamos ter duas possibilidades. Ou o petróleo vai valer muito, o que significa que a humanidade ainda será dependente do petróleo. Nesse caso, então, de certa forma, a transição não ocorreu e os danos serão gigantescos. Ou a proposta de reunião feita pela Colômbia para que haja uma reunião no primeiro semestre de 2026 para traçar o rumo da transição, assinada por 80 países, uma decisão que vai ter que ser tomada proximamente para evitar que a catástrofe climática se agrave. A humanidade
humanidade também terá que refletir sobre os usos da inteligência artificial. Mesmo diante da seca em várias regiões do planeta, são instaladas enormes centrais para processamento de dados. Elas exigem gigantescas quantidades de água para refrigeração e muita energia. A rota tecnológica adotada pelas big techs, pelas grandes empresas de tecnologia, não está trazendo benefícios para a humanidade. O uso em escala universal do celular, que favoreceu a comunicação, isolou as pessoas, o que acelera o radicalismo. Nós temos uma inteligência artificial que vem se desenvolvendo com muita dificuldade de regulação. Então, não dá para pensar a utilização de água na inteligência artificial sem que a gente coloque a questão ética fundamental, que é: para que a gente quer inteligência artificial? Outro alerta trazido pelo sociólogo. Uma publicação das Nações Unidas lançada no final de 2025 informa que o sistema agroalimentar contemporâneo está falido. Avançam os ultraprocessados, ao mesmo tempo avança os movimentos de cientistas e da sociedade civil contra os ultraprocessados, que eles estão na base da pandemia global de obesidade, que por sua vez está na base das doenças que mais matam no mundo. A produção agrícola e animal é cada vez mais dependente de fertilizantes sintéticos e de agrotóxicos, cujos impactos sobre os serviços ecossistêmicos são extremamente destrutivos. O Brasil está na vanguarda das alternativas a esses insumos convencionais e em 2026 a gente espera que isso possa avançar. O professor diz ainda que se o Brasil quiser crescer economicamente, terá que ser protegendo a natureza. E os mercados globais são cada vez mais propensos a vincular a aceitação dessas commodities agrícolas e minerais vindas do Brasil ao respeito a uma série de normas, entre as quais a não devastação florestal, o respeito ao meio ambiente, o respeito às populações indígenas e a ausência de formas não aceitáveis de trabalho, como o trabalho semelhante à escravidão. A maior parte do Congresso Nacional parece completamente insensível a isso. E cabe à população prestar atenção nisso para escolher melhor os seus representantes, de maneira que esses representantes não sejam ameaça à nossa prosperidade e à integridade dos serviços ecossistêmicos dos quais todos nós dependemos. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. O documentário do Colo da Terra revela a infância das crianças indígenas em meio à natureza. O documentário do Colo da Terra retrata a infância de 4 povos indígenas do Brasil. A conexão das crianças com a natureza é apresentada no filme produzido pelos criadores do Território do Brincar, em parceria com o Instituto Alana. O acesso à obra é gratuito pela plataforma do Itaú Cultural Play. Eu sempre vejo o espaço de liberdade. Eles conseguem desenvolver o que eles querem ser. Ser criança indígena, ter uma infância, ter um bem viver incrível. Ser criança e viver em harmonia com a natureza. Brincar no meio da floresta, desfrutar dos rios, da terra e das diferentes formas de vida. O documentário do Colo da Terra, uma parceria entre o projeto Território do Brincar com o Instituto Alana, registra a infância indígena em 4 povos originários.
cada um numa região bem diferenciada, tá? Então os Baniwa é uma região na Amazônia, lá quase com a Colômbia, né, no Alto Rio Negro. Os Quincejes é uma população que vive ali acoplada ao lado do Parque do Xingu. E os Guarani Kaiowá, os Guarani Andeva, no Mato Grosso do Sul, perto da cidade de Dourados. Cada um desses povos tem uma característica muito diferente, tem uma língua diferente, tem um jeito de estar no mundo diferente. Jogo com peteca, futebol improvisado com uma pedrinha, cirandar. O filme revela a simplicidade e a sutileza de ser criança nas aldeias. A intenção de olhar mais profundamente como é que estão as crianças indígenas hoje no nosso país, né? E fazer um registro com o olhar do projeto Território do Brincar sobre essa vida das crianças indígenas, né, em diferentes territórios, e também essa amostragem de uma certa diversidade territorial, uma diversidade de povos, de línguas. Além das brincadeiras, as crianças indígenas aprendem com os adultos atividades como coletar frutos e fazer artesanato. As crianças são integradas no corpo coletivo dessa comunidade. Elas participam das produções dos alimentos, do artesanato, das festas. Elas estão cuidando ali do ambiente. Eles comentam, por exemplo, que para o milho, para que ele nasça, para que ele se cresça ali e dê alimento para aquela população, ele precisa ser plantado, por exemplo, em terras alegres. Diferentes etnias retratadas, em comum a conexão com o meio ambiente. Uma criança, ela cresce tão ligada à natureza que ela não tem medo da natureza, né? Ela não precisa dominar a natureza, né? Porque ela está integrada nela. Então ela já cresce nadando, pescando, subindo em árvore, o tempo todo, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que as crianças ficam pouquíssimo tempo dentro de casa, né? Elas estão o tempo todo em ambiente externo. Você não vive em isolamento. O tempo todo a situação é comunitária. Entre as belezas do filme Do Colo da Terra estão a riqueza cultural dos povos indígenas e suas diferentes visões de mundo, as cosmovisões. Você crescer com uma criança num lugar onde tudo é vivo e você é recebido e cuidado por uma árvore, né? Você é recebido pela terra e cuidado pela terra. E não é que você vai cuidar da terra, mas a terra vai cuidar de você. O rio cuida feito uma mãe, né? A terra cuida feito uma mãe. Para que as crianças ficassem à vontade, o registro das imagens foi planejado com cuidado. O primeiro aspecto é enaltecer a criança, de olhar minimamente para a criança como ele fosse uma coisa muito grande e importante. Nossa câmera está sempre no nível dos olhos deles ou olhando de baixo para cima para a criança. Estamos ali trabalhando junto para mostrar algo belo. Eles querem falar de si a partir desse lugar da beleza. Eles se reconhecem nesse filme, mesmo que é uma outra etnia. O filme Do Colo da Terra pode ser acessado gratuitamente na plataforma Itaú Cultural Play. Criança, ver outra criança no seu âmbito, em filmes, ela faz uma conexão muito viva, né? Ou seja, ela olha uma criança numa cultura que é completamente diferente da cultura dela, ela entende a intenção. Essa familiaridade, essa naturalidade, essa vivência. Misturar brincadeiras e conhecimentos ancestrais. Vivenciar o contato com a terra, a natureza e assim aprender sobre a importância de cada ser vivo. A infância indígena é um ensinamento milenar para um caminho de respeito e equilíbrio. A natureza é parente e isso é uma mudança muito forte para quem não é indígena.
mas eu não vejo que é um pulo impossível. E eu vejo que talvez seja um pulo necessário para a nossa sociedade se queremos sobreviver nessa planeta. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo que respeite a diversidade de formas de vida da Terra. Até lá!